Nós estamos aqui com Guilherme Wilson, gerente de planejamento e controle da CEMOV. Nós vamos falar sobre a questão do diesel, a crise do petróleo, as possibilidades de combustíveis para o setor de transportes. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Rose? Bom, primeiro, eu queria saber a sua posição, porque você vem defendendo que o aumento da mistura do biodiesel ao diesel, como determina a lei do futuro, né, a lei do combustível do futuro, pode gerar impactos nos custos de manutenção e também na operação dos ônibus. Que impactos são esses? Qual é o tamanho desse problema? O problema do biodiesel hoje está conhecido pelo setor do operador, né? As empresas de ônibus, transporte de carga no Brasil todo, nesses últimos praticamente 20 anos que a gente está usando, né, e incentivando o uso do biodiesel no Brasil, vem trazendo um acúmulo de problemas operacionais, principalmente de aumento de custo, né? A vida útil dos filtros vem caindo, impacto nos sistemas de injeção, acúmulos de resíduos nos sistemas de injeção. Então, assim, aumento do consumo, porque o biodiesel ele tem um poder calorífico menor, ele tem questões da mistura dele com o próprio diesel, né? A gente fala de biodiesel, mas o biodiesel não é diesel. O biodiesel é uma substância química diferente do diesel, ele não é um hidrocarboneto, ele não queima tão bem como o diesel queima no ciclo diesel. Então são questões que a gente vem batalhando, sinalizando até a nível federal, para que nós tenhamos um limite do uso do biodiesel no Brasil. Nós estamos vendo a lei do combustível do futuro trazendo misturas que vão a 20%, tem se falado já a 25%, e o setor operador é bastante clara a nossa posição de que nós temos que ter um limite. Eu acho que o limite já é o B15. O Rio foi pioneiro nisso, né? O Rio foi pioneiro, nós tivemos um entusiasmo pelo assunto, acho que o Brasil todo, né? O Brasil é líder mundial da matriz energética, a gente tem essa vocação com biocombustíveis. Quando o biodiesel chegou lá em 2004, mais ou menos, nós começamos a usar biodiesel no Brasil, no Rio de Janeiro em 2005, 2006, né? Antes da obrigatoriedade no Brasil, o Rio de Janeiro já estava usando 3.500 ônibus com o B5. Nós antecipamos muitos anos a obrigatoriedade aqui, mas o acréscimo do B6, do B7, do B8, quer dizer, nós fomos crescendo essa mistura, esse percentual da mistura, e os problemas foram aparecendo. Né? A gente tem reportado isso, a CNT em Brasília fez muitas pesquisas, estudos relacionados, e assim, é problemático. O biodiesel no Brasil hoje é um tema bastante sensível, porque no tema da descarbonização mundial, e o Brasil é líder, se pede cada vez mais biocombustíveis. O Brasil tem vocação para o biocombustível, o Brasil é líder mundial, por exemplo, no etanol, o biodiesel também é um programa de vanguarda, o Brasil produz uma quantidade de biodiesel, está entre os 3 maiores produtores de biodiesel do mundo, né? Mas nós temos outras opções. O Brasil tem outras opções. O Brasil precisa explorar outras opções que não somente o biodiesel. E essa é a pauta que a gente tem Que procurado. opções são essas, Guilherme? Ó, nós temos na Lei do Combustível Futuro, que foi publicada há 2 anos, a gente tem lá a criação do Programa Nacional do Diesel Verde. Então, o diesel verde é uma rota tecnológica de produção de biocombustível diferente do biodiesel, porque produz uma substância que é hidrocarboneto. Ele é chamado de combustível drop-in, porque ele pode ser usado em substituição ao diesel sem alteração tecnológica nenhuma dos motores. A indústria automobilística não precisa fazer nada, é simplesmente usar o equipamento que está. Esse é o diesel verde, mas ele não é biodiesel, ele é um diesel, mas feito de uma matéria, de uma biomassa, de uma matéria orgânica, que pode ser o próprio óleo de soja, né? Pode ser os óleos residuais, pode ser sebo bovino, pode ser qualquer uma matéria graxa que hoje produz biodiesel, mas sendo direcionada para uma indústria diferente, que vai produzir um combustível de melhor qualidade, que ao ser adicionado no diesel mineral ou diesel fóssil, vai produzir a mesma energia, vai produzir os mesmos níveis de emissão local, mas sem a emissão global. Então vai ser um combustível que faz a descarbonização da frota. Então eu estou te dando aqui
uma rota alternativa que é o Que diesel outras verde. opções que a gente tem, além do diesel verde, a gente tem mais o que no Brasil em termos de matriz Olha, energética, tem transporte? outras opções que são custosas, precisa de um programa nacional, como o programa do diesel verde, precisa ser estruturado como um programa nacional, não está ainda. De todos os combustíveis que estão na lei do combustível do futuro, o diesel verde é o que está mais atrasado em termos de cronograma, de investimento, Sim. de criação de um programa, de uma política pública clara. Tá? A gente tem no Brasil um potencial gigantesco para explorar o biometano, o biogás. Tá? Uma janela de oportunidade ainda que não foi explorada. Você pode produzir biogás de aterro sanitário, você pode de lixão que poderia virar aterro sanitário controlado, você tem produção de biogás, de biometano, praticamente na geração de todas as biomassas ao redor do agronegócio do Brasil. O potencial é gigantesco, mas também precisa de política pública que desenvolva. Você precisa criar uma rede de distribuição, você precisa criar uma rede de produção, você precisa criar uma rede de compressão, de logística e principalmente a tecnologia veicular, porque também não é um produto de prateleira. Tem uma ou outra montadora que vai ter um veículo a gás, mas a grande parte delas não se direcionou a isso. Guilherme, eu percebi que você não falou da questão da eletrificação das frotas. E há muitas cidades brasileiras que vêm investindo em ônibus elétricos. A gente sabe que isso também exige um montante de investimento muito grande por causa da infraestrutura, da autonomia. Qual o seu posicionamento sobre essa pauta da eletrificação das frotas? Olha, a eletrificação de ônibus é uma política pública que, vamos dizer assim, já chegou no Brasil. Tem muitas cidades fazendo, tem verba federal, tem financiamentos, tem experiências de grande porte como São Paulo, outras cidades estão ensaiando suas substituições. Né? É uma substituição cara, é importante dizer que a eletrificação ela é custosa, ela tem uma questão de infraestrutura que para frotas acima de 30, 40 veículos, ela vai ser expressiva, ela vai ter impactos no planejamento da oferta de energia dos bairros, das cidades. Você tem que trazer, se você tiver uma frota acima de 70 veículos ou mais, você já começa a ter que ter tensão de alta capacidade, então alta tensão, então são projetos caros e nós temos que ver como é que essa conta fecha. Tá? Por isso que a gente fala de explorarmos outras alternativas. Diversificar. Diversificação, nós não podemos colocar na eletromobilidade a solução de todos os problemas de emissão local e de emissão global do setor. Porque também nós não podemos esquecer que a função do transporte é transportar as pessoas, transportar as mercadorias. No caso do transporte público de passageiro, nós temos que olhar o que as pessoas estão necessitando nas cidades, o que as pessoas estão necessitando nas grandes metrópoles. As pessoas estão necessitando de um transporte com mais frequência, de um transporte com mais qualidade, de veículos mais novos. Nós estamos com a frota envelhecida. No estado do Rio de Janeiro, nós estamos chegando a 9 anos de idade média, nós nunca tivemos uma frota tão envelhecida. Verdade. Nós estamos com um número de veículos cada vez menor, porque cada vez menos pessoas estão se interessando, e cada vez você tem menos oferta, e cada vez o transporte fica percebido como tendo uma qualidade, seja em oferta, menor. Então, nós temos que superar isso. Os investimentos na eletromobilidade eles são tão vultosos que se nós pensarmos que usar uma parte desse recurso para renovação de frota de veículos Euro 6, para aumento da oferta de veículos, da disponibilidade de veículos, corredores e retomada. Aí é um ponto que nós temos falado muito do ano passado para cá, que a retomada do passageiro do transporte público que foi embora para o transporte individual, seja para aplicativos ou motos, que também são via aplicativos, ou eles estão indo para automóveis individuais, transporte próprio, né? Esses passageiros que foram embora só no estado do Rio de Janeiro, isso é muito importante. Se nós retomássemos, por hipótese, tivéssemos um programa só no estado do Rio de Janeiro que eu trouxesse esse passageiro de volta para os ônibus, só esse movimento hipotético equivale à eletrificação de todos os ônibus do país. Fica aqui
A essa dica. provocação. Fica a dica. Por quê? Porque um passageiro que sai do ônibus e saiu e foi para o transporte individual, seja ele de qualquer natureza, esse passageiro passou a emitir 8 vezes mais do que ele emitia no ônibus. Então, quando eu trago de volta um passageiro, ainda que eu trago ele para se deslocar num veículo Euro 6, Já é uma descarbonização. que emite 98% menos do que emitia um veículo a diesel há 4 gerações atrás de tecnologia, ou há 15, 20 anos atrás, ele emite 98% menos. Então, se eu trago um passageiro desse, eu estou tanto contribuindo para a redução de emissão, quanto eu estou dando o mesmo efeito em termos de descarbonização do que veículos elétricos. Então, essa conversa é que a gente não vê acontecendo. Se fala de eletrificar, se fala de recursos de aporte que às vezes não estão disponíveis na municipalidade, no estado, às vezes até na União. Às vezes a União tem colocado alguns recursos, mas são insuficientes quando a gente pensa na quantidade de veículos que existem, de ônibus que existem no país como um todo, né? Então, assim, tem muita coisa que pode vir antes do veículo elétrico, muita coisa que precisa ser trazida, muito mais barata, muito mais eficiente, do ponto de vista, inclusive, de descarbonização. Vamos falar agora sobre a crise do petróleo, né, que está afetando o mundo inteiro. Com a guerra no Oriente Médio e a interrupção do tráfico no Estreito de Hormuz, por onde passam cerca de 20% do petróleo consumido no mundo, o preço do diesel disparou e várias medidas já foram adotadas pelo governo federal para tentar evitar que a crise atinja de forma mais severa o setor de transporte e outros setores, né? As empresas de transporte por ônibus têm como driblar essa crise? O que mais precisa ser feito? Qual é a sua leitura sobre isso? Olha, essa crise essa guerra, né, esse conflito ali no Oriente Médio, ele mostrou novamente as fragilidades que o mundo está tendo na parte geopolítica de segurança energética. Tem muitos países que estão repensando a sua estratégia em termos de produção de energia, de dependência de energia. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, um dos países que menos sofreu. Isso é importante a gente dizer, apesar de tudo que foi feito para equalizar o preço, teve distorções de preço daí, ainda tem, né, aumentos de preço, principalmente no diesel, gasolina. Mas o Brasil ele tem alguns pontos favoráveis. Primeiro que nós temos uma produção de petróleo gigantesca. Nós estamos para lá de 4 milhões de barris dia. A Petrobras é uma empresa extremamente eficiente, né? Tem produzido e a gente tem também um dos maiores programas de produção de biocombustível do planeta. Então, quase 50% dos veículos que rodam com gasolina, o etanol consome mais ou menos meio a meio ali. Então, assim, nós não temos uma grande dependência de gasolina como outros países têm, né? Mas, assim, o Brasil ainda precisa caminhar muito na questão do diesel, porque nós, apesar de termos uma produção muito significativa de petróleo e termos uma matriz energética muito limpa e muitos biocombustíveis, o Brasil também tem uma dependência do diesel importado, né? Então nós temos 30% hoje do diesel vem pronto de fora. Ele precisa chegar em petroleiros, né, carregados, só com diesel puro para ser descarregado. Então essa dependência nos fragiliza. Eu acho que o diesel é o grande calcanhar dos combustíveis líquidos no Brasil, sem dúvida nenhuma. Os biocombustíveis têm o seu papel ali para ajudar nesse desequilíbrio, mas não pode ser mais biodiesel. Esse é o nosso ponto. O biodiesel não vai dar conta. Chegou no limite, não vai dar conta do nosso desafio de conseguir que esses outros 30%, sermos autossuficientes nesses outros 30%. Até porque daqui 10 anos, esses 30% vão ser equivalentes hoje a 40%. A gente não para de consumir diesel, porque o transporte, principalmente de carga, demanda, né, no Brasil, culturalmente, transporte rodoviário, é muito caminhão, e as mercadorias circulam por esse meio de transporte. Então, nós temos que achar os caminhos. Eu acho que o diesel verde é o caminho. A Petrobras, por exemplo, a gente sabe, conversando com eles, a Petrobras teria condição de, por exemplo, produzir um diesel verde junto com o diesel que ela já produz nas refinarias, se ela quiser, se o governo quiser, de pelo menos 5% do diesel produzido pela Petrobras poderia ser um diesel verde junto, porque nós temos óleo de soja ou óleos que poderiam ser direcionados para essa produção. Agora, é uma decisão estratégica, né? Uma decisão que já ameniza. Poderíamos chegar a 10%
do diesel produzido pela Petrobras, diesel verde? Poderia, só criar um programa, só criar os incentivos para que ela vá nessa direção, né? Mais do que 10? Talvez pudesse, mas aí nós precisamos também desenvolver todo o parque de refino e outras indústrias que podem produzir diesel verde puro, porque uma coisa é produzir diesel verde no parque da Petrobras, onde entra petróleo, entra óleo de soja e no final sai um diesel onde uma partezinha dele é mais verde. Isso já dá para fazer. Outra coisa é você desenvolver indústrias do diesel verde que vão produzir 100% de diesel verde que também pode ser misturado. Então acho que o caminho é por aí. E continuar fazendo esse enfrentamento da pressão de aumento da mistura do biodiesel no Brasil hoje para B20 e para B25. Nós estamos bem engajados, como CEMOV, nas discussões nacionais para que os testes para a viabilidade econômica do aumento do biodiesel possam ser o que norteiam as decisões políticas, não a vontade simplesmente de aumentar a mistura. É isso que eu ia te perguntar agora, para a gente finalizar, porque eu tinha até uma outra pergunta, mas você já me respondeu, que é o seu combustível favorito, que eu já vi que é o biodiesel, o diesel verde. Diesel verde. Mas agora, então, vou te fazer uma pergunta. Como que a CEMOV está se posicionando? Eu sei que a CEMOV está participando de comitês, participa de grupos, né, com especialistas, né, nessa área. Como que é o posicionamento da CEMOV? Soube também que vocês parece que vão fazer um teste aqui no Rio. Como é que está isso? Olha, o Ministério de Minas e Energia comissionou um subcomitê lá em Brasília, com mais de 200 entidades ligadas ao tema do aumento da mistura de biodiesel no Brasil, para atender um dos artigos da Lei do Combustível do Futuro, que diz que para aumentar para B20 ou para outras misturas, precisa ter estudos de viabilidade técnica. E a CEMOV foi convidada pelo Ministério para integrar o grupo nacional de testes por conta da nossa expertise na criação do programa de qualidade do diesel. Então, assim, o programa de qualidade do diesel que nós implementamos aqui desde 2024... Que a gente já falou na matéria de capa da revista. Falamos, teve notoriedade nacional e a CNT também ficou bastante próxima a nós e nós, então, fomos convidados para compor esse comitê. E nesse comitê, desde dezembro, nós temos sido bem contundentes da necessidade de fazer testes de campo, porque o governo quer fazer testes de laboratório, testes de bancada, testes experimentais controlados. E nós queremos fazer testes de campo, testes na vida real, testes no inverno, com partida frio, com entupimento de filtro, com realidades que estão presentes na vida dos operadores. Tá? Então, nós tivemos uma vitória muito grande no mês passado e o Ministério recuou, cedeu ao pedido nosso. Nós vamos fazer os testes de campo aqui com o Instituto Nacional de Tecnologia e com uma das empresas nossas que opera na região serrana, que são lugares mais frios no inverno, para a gente demonstrar se nós vamos ter realmente problemas sérios com o B20 e com o B25, que é a vontade do governo de colocar essas misturas nos próximos anos. Então, acho que foi um passo importante e um prestígio dado à CEMOV, que é a única entidade de transporte estadual engajada nesses estudos junto com a CNT. A CNT está lá, sempre teve, e a gente junta as mãos lá para poder batalhar pela viabilidade técnica e operacional de novos combustíveis no setor. Tá joia. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado.